Boa noite, prof! Hoje nós vamos apresentar o Boa nosso noite. trabalho, né, sobre o sistema circulatório. E esse daqui é o nosso PDF, né, PDF, nosso PowerPoint. Então, eu vou dar uma breve introduçãozinha só, falando um pouco, né? O sistema circulatório ou cardiovascular, ele é responsável pelo transporte das substâncias, como, por exemplo, gases, nutrientes, hormônios e excretas nitrogenadas do organismo. Ele é originado no mesoderma paraxial e lateral. E a primeira indicação da futura região cardíaca é a cavidade pericárdia no feto. Agora eu vou passar para a Bia. Bom, eu vou falar hoje um pouco sobre as estruturas e a função do sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é basicamente formado de maneira bem resumida pelo sangue, por vasos sanguíneos e pelo coração. Graças à nossa circulação do sangue, é passado por todo o corpo que é possível transportar e distribuir nutrientes, oxigênio, hormônios para todas as células, tecidos e órgãos de todo o corpo. Uma outra função muito importante do sistema circulatório é recolher e transportar os resíduos do metabolismo e gás carbônico produzido pelas células. Esses metabolismos serão transportados pelo sangue venoso e levado até os órgãos, com os rins, nos casos das excretas, para os pulmões, no caso do gás carbônico. Agora, vai falar sobre os principais componentes do sistema cardiovascular, é o coração, o sangue e os vasos sanguíneos, que é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. Essas estruturas são responsáveis por realizar a circulação sanguínea, onde o sangue percorrerá todo o circuito do sistema circulatório, passando por todos os vasos sanguíneos do nosso corpo. O coração bombeia o sangue e o sangue segue todo o caminho através dos vasos sanguíneos. Agora a Melissa vai falar um pouco da circulação grande e da pequena circulação. Então, gente, na pequena circulação, o sangue venoso é bombeado para o ventrículo direito, para a artéria pulmonar. Esse sangue é venoso, então ele é pobre em oxigênio e rico em CO2, que é dióxido de carbono. E daí, isso se ramifica de maneira geral para seguir até o pulmão, né? Para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Já que no pulmão, o sangue presente nos capilares dos alvéolos é rico em CO2 e ele acaba absorvendo esse oxigênio e liberando dióxido de carbono para voltar para o coração. Então, no pulmão, na pequena circulação, ocorre a troca gasosa, né? E ele volta através das veias pulmonares, que se conectam no átrio esquerdo. Du, pode mudar. Pode mudar? Pode. Já na grande circulação, é um pouco diferente, né? O sangue sai do coração para as demais células. Então, é uma circulação um pouco mais abrangente do que a pequena circulação que só passa pelos pulmões. A grande circulação, ela passa para os demais tecidos do corpo. Então, isso é um processo mais demorado, vamos dizer assim, né? O sangue arterial vindo dos pulmões, né, chega pelo átrio esquerdo e vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo, ele passa para a artéria aorta, que ela é responsável por liberar o sangue para os demais vasos que vão levando para toda a parte do corpo nosso, né? Então, quando esse sangue já é oxigenado, tá? Ele já vai oxigenado para o corpo. E nos vasos capilares, nas demais partes do corpo também, ele está pobre em oxigênio. E daí ele libera esse CO2 e ele absorve o oxigênio, né, pelos capilares também, onde ocorre também a troca gasosa. E o sangue venoso faz o caminho de volta para o coração.
e chega pelo átrio direito, onde se encontram as veias cavas superiores e inferiores. Pode passar, Bu. Aí a gente vê um pouco, né, da forma que ocorre esse processo, né, que o sangue rico em oxigênio é proveniente dos pulmões, né, que entra no coração e sai para todo o corpo. O sangue não rico em oxigênio é proveniente do corpo, né, que entra no coração e sai para os pulmões. Aqui é um pouco também mostrando, né, o pulmão, o sangue com gás carbônico é enviado para o pulmão, a artéria pulmonar, logo ali mostrando na parte de azul, né, o átrio e o ventrículo direito, sai o gás carbônico e volta para o coração, né. Daí na parte vermelha está mostrando o sangue com oxigênio que vai para o coração, a artéria aorta, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O sangue com oxigênio é bombeado pelo coração para o corpo. E agora o Du vai falar um pouco. Eu. É a Carol. É a Carol. Tá, é a Carolzinha. Vai, Carolzinha. Então, vou falar um pouco sobre os componentes do sistema circulatório, né? Que é o coração, as artérias, as veias, capilares, as vênulas, tem o sangue venoso, o sangue arterial, as arteríolas, enfim. E eu vou explicar um pouco sobre cada uma. O sangue, ele é um tecido viscoso, né? Que ele transporta para os organismos nutrientes e hormônios, além do oxigênio para o tecido do organismo. O sangue também ele retira os metabólicos da atividade celular e gás carbônico, que é produzido durante a respiração celular. Ele também leva as células de defesa e ajuda o organismo na manutenção de temperatura, para distribuir calor para os tecidos do corpo. E existem três tipos básicos de células, que são os glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa. Tem também os glóbulos vermelhos, que eles transportam gás carbônico e oxigênio. E as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação, além da parte líquida, né, que é o plasma, que é rico em proteínas, carboidratos e sais minerais. O coração. O coração, ele está localizado logo abaixo do pulmão. Então, prof, retomando, a gente teve um problema aqui técnico, mas voltando. Então, sobre o coração, ele está localizado entre os pulmões, entre eles mais do lado esquerdo do que do direito, né? Fica dentro da caixa torácica e tem o tamanho aproximadamente de um punho fechado, né? E tem uma ápice que aponta para o lado esquerdo inferior também. Através do movimento de seus músculos cardíacos, o sangue passa pelas suas 4 cavidades e é empurrado, bombeando por entre do movimento de tensão e relaxamento para o corpo, que são chamados de sístoles e diástoles, né? E as estruturas do coração são pericárdio, miocárdio, endocárdio, ventrículos, átrios, válvula mitral e válvula tricúspide. Aí vamos para os vasos sanguíneos, que é uma estrutura que garante a passagem do sangue em todas as partes do nosso corpo e tecido, e funciona como tubos que se ramificam, né, em vários calibres, e assim possibilita o transporte de nutrientes e hormônios, gases e recolhimento de produtos do metabolismo celular. E os principais vasos sanguíneos são as artérias, veias e os capilares. As artérias são os vasos que saem do coração em direção ao pulmão ou em outros tecidos do corpo. As paredes das artérias são bastante fortes, né, bastante resistentes, porque ela tem que aguentar as fortes pressões devido ao bombeamento do sangue ao coração, pelo coração. Essas paredes são formadas pelo tecido muscular e tecido elástico em maior parte, mas também possui o tecido conjuntivo. Elas também podem ter vários calibres, sendo a maior delas a aorta. Outras artérias bastante conhecidas também são a carótida e a femoral. E as artérias vão se ramificando, formando arteríolas até o ponto das capilares. As veias. As veias, ela realiza o papel oposto das artérias,
porque elas transportam o sangue de volta para o coração depois de passar pelos tecidos. As paredes das veias sanguíneas é mais fina, quanto comparado às paredes das artérias. Mas também tem o tecido muscular, tecido conjuntivo e o tecido elástico. As veias também podem ser de vários calibres, sendo as principais as vênulas e a própria veia mesmo. Entre as veias mais conhecidas estão as veia cava superior, a veia cava inferior e a jugular. Capilares. Os capilares são os vasos com menor calibre do sistema circulatório, porque a espessura permite que só passa uma célula por vez, para que a difusão de gases possa ser realizada, com a troca e a absorção dos nutrientes. As capilares também do sistema circulatório é imensa, né? São grandes. E se fosse enfileirada, teria vários quilômetros de extensão, porque o comprimento dela é grande. E a parede das artérias apresentam apenas uma camada de célula, então por isso que ela são os vasos com menor calibre do sistema circulatório. E por último, tem as arteríolas e as vênulas, que são vasos com calibre intermediário, né, médio, em nosso sistema circulatório, e surgem da ramificação das artérias e dos encontros das vênulas, formando vasos de calibre maior. O sistema circulatório, com certeza, é bem complexo. Seu funcionamento harmonioso garante toda a rede de transporte no nosso organismo. E em adulto, há aproximadamente de 6 a 7 litros de sangue circulando por todo o corpo em todo o tempo, sim, constantemente. E é isso, a minha parte. Agora o Du vai falar mais da parte embriológica. Bom, eu vou falar um pouquinho da parte embriológica do sistema circulatório, né? O sistema circulatório, ele tem a sua formação durante o terceiro e o quarta semana de gestação. Esses primeiros vasos sanguíneos, eles são pequenos aglomerados de celulares no mesoderma extraembrionário. São uma espécie de ilhotas sanguíneas ou ilhotas de Wolff. No começo, elas são maciças e, ao decorrer do tempo, essas células achatadas dão origem a células endoteliais. Elas se diferenciam em células sanguíneas primitivas. E o mesoderma, ele tem o potencial antiogênico, né, de formar vasos, e hematopoiético, que é o potencial para desenvolver o sangue. Essas células endoteliais se proliferam e se juntam formando tubos, que podem ser caracterizados como os primeiros vasos sanguíneos. Na quarta semana, os vasos sanguíneos no mesoderma intraembrionário, eles se estendem do pendículo do embrião ao local onde surgirá a placenta. E a partir desse mesoderma, surge um tubo endotelial, onde se diferenciam os elementos musculares, que eles têm uma contratibilidade própria. Pode ser caracterizado como o tubo cardíaco primitivo. Esse pequeno tubo cardíaco, ele resulta na fusão de dois tubos cardíacos endocárdicos. Bom, esse desenvolvimento do coração, como ele ocorre? Durante a gastrulação, o mesoderma da linha primitiva cresce na direção cefálica, se posicionando na frente e dos lados da placa pré-cordal. O mesoderma dessa região forma uma área cardiogênica, e esse mesoderma cardiogênico sofre um processo de delaminação, formando um folheto parietal e um folheto visceral, que eles vão delimitar onde vai ser a cavidade pericárdica. Bom, a partir desse folheto visceral, que as células se confundem para formar dois tubos endocárdios, mais tarde vão se fundir novamente para formar o tubo cardíaco único, né, na esplanchnopleura.
é um espessamento das estruturas que vai formar o miocárdio e o folheto visceral do pericárdio. Bom, reconhecendo-se assim a fase 5 regiões do tubo cardíaco. Vão ser a região do bulbo aórtico, bulbo cardíaco, ventrículo primitivo e seio venoso. O seio venoso é a extremidade caudal do tubo cardíaco. E nele desemboca 3 pares de veias, primitivas ainda, né? São as retilíneas, umbilicais e cardinais comuns. Na 4ª semana, o coração também tem a forma tubular, com câmaras comunicadas e dispostas em série. A próxima etapa é a torção do tubo cardíaco e a septação das suas câmeras. Bom, aqui tem um pouquinho mostrando como funciona essa divisão, como vai ser feito, né? E aqui mostra um pouquinho do pulmão, do bebê, do sistema circulatório, do coração, como ele vai se formando. Agora, eu vou falar um pouquinho dessa torção do tubo cardíaco, né? Essa torção ocorre... Essa torção ocorre pelo crescimento do tubo cardíaco. Então, essa restrição da cavidade faz com que o tubo gire em torno do seu próprio eixo. Essa torção ocorre tanto pelo lado sagital como pelo plano frontal. Essa torção do plano frontal faz com que o ventrículo direito se posicione à direita e o ventrículo esquerdo, consequentemente, à esquerda. A torção do plano sagital se desloca e o seio venoso e o átrio primitivo para uma disposição mais dorsal. A septação ocorre simultaneamente com o processo de torção. Essa separação entre o átrio e o ventrículo e a formação dos orifícios atrioventriculares. Essa separação entre os átrios, com a permanência de um forame de comunicação entre eles, é fundamental para a circulação do feto, né? E o surgimento do septo intraventricular, ele vai existir para ocorrer o separamento do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, criando assim uma espécie de um projeto de coração, né? Ainda no feto. Depois dessas primeiras separações, o coração vai continuar se desenvolvendo como acontece com o resto do corpo. E eu acho que é só isso. Posso falar. E aí, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Tudo certinho? Não, acho que não. Tudo certo? Então, foi essa a nossa apresentação. É isso, prof. Obrigada. Isso, Obrigado. é nóis. Obrigada, Boa prof. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.